Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje nós iremos conversar sobre a conversa de Neemias com o Altíssimo. E o texto bíblico é Neemias, capítulo 2, versículo 4, que diz: Então orei ao Deus dos céus. Bom, antes de pegar o contexto em que Neemias fez essa oração, vamos ver um pouquinho sobre quem era Neemias. Neemias foi um judeu que viveu na época pós-exílio, na época em que os judeus estavam dispersos, e ele era filho de Acalias e tinha como irmão Anani. Anani informou a Neemias sobre a situação de Jerusalém. Nessa época, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, que era um rei persa na cidade de Sussã. Agora, pegando um pouquinho do contexto, quando Anani, irmão de Neemias, disse para ele sobre como estava Jerusalém, Neemias chorou copiosamente, orou e até fez menção da promessa de Deus, de que mesmo que o remanescente que se arrependesse e voltasse para Deus estivesse disperso nos cantos mais distantes, o Senhor resgataria e os traria novamente ao lugar onde os estabeleceu. Essa promessa foi feita e está registrada em Deuteronômio, capítulo 30, nos versos 1 a 5. Essa notícia sobre Jerusalém tinha abalado Neemias, e ele ficou muito triste por um bom tempo. Alguns meses depois, Neemias chegou ao rei para servi-lo e ele estava triste. A aparência de Neemias estava triste. Isso era algo que não acontecia, que nunca tinha acontecido, inclusive. Mas naquele dia ele estava muito contristado. O rei percebeu e perguntou sobre essa tristeza. Neemias temeu sobremaneira e respondeu que ele estava triste porque a cidade onde estavam sepultados seus pais estava em ruínas. Então reperguntou a Neemias: O que você está me pedindo? Aí Neemias orou. Agora, consiga imaginar comigo a situação. Você está, digamos assim, no seu trabalho e você está muito triste por conta de alguma situação. E é uma situação que o teu chefe pode te dar uma autorização ou não para resolver tal situação. E é algo que é muito sério para você. Então você está lá trabalhando e um dia você chega, você está triste, o teu chefe percebe e ele pergunta: O que eu posso fazer por você? Basicamente foi isso a situação de Neemias. E o que Neemias fez? Antes de responder, Neemias orou. Num instante, ele orou. Aqui nós estamos falando de uma oração instantânea, uma oração naquele momento em que o rei estava perguntando para Neemias. Neemias não pediu licença para o rei e foi orar. Foi procurar um tempo ali, foi jejuar alguns dias, não. Neemias respondeu na hora, mas antes de responder, ele orou. Ele orou ao Deus dos céus. E a gente pode aprender muito com essa oração de Neemias. Eu consigo ver pelo menos 5 características dessa oração que nem é descrita ali o conteúdo dela, mas eu consigo ver 5 características dela e que a gente pode aplicar na nossa vida de oração. Primeiramente, essa oração de Neemias foi silenciosa. Ela não foi uma oração em que ele falou na frente do rei. Ele orou na mente. Ele orou no seu espírito. Ele não orou falando ali com o rei e depois ele pegou e respondeu a pergunta do rei. Ele orou na sua mente. Outra característica é que foi uma oração rápida. Ela foi instantânea. No momento certo, ele ouviu aquilo e já orou. Ele ouviu a resposta do rei e já orou.
E ela foi uma oração também curta. Então, ela foi instantânea e curta. Ele não demorou, ele não ficou um tempão diante do rei ali para daí responder o rei. Não, ele orou rapidamente. Outra característica é que ela foi uma oração conveniente. Ele percebeu que ele estava diante de uma oportunidade e clamou a Deus antes de responder. Ele percebeu que aquele era o clímax, o momento que ele mais ansiava, que ele mais esperava que acontecesse. O rei dizendo para ele: o que você está me pedindo? Basicamente dizendo: o que você quer? Então ele orou. Foi uma oração conveniente, porque convinha a ele orar antes de responder. Outra característica é que foi uma oração sincera e verdadeira. Sincera porque Neemias realmente quis fazer aquela oração, e verdadeira porque Deus se agradou que ele orou antes de responder o rei. E por último, foi uma oração eficaz. Afinal, Deus respondeu a oração e Deus deu a ele as palavras certas para que o rei pudesse conceder aquilo que ele clamava, aquilo que ele pedia, aquilo que estava entristecendo seu coração e que ele queria ir resolver, que era poder voltar para Jerusalém. Então, resumidamente, uma oração silenciosa, rápida, conveniente, sincera e verdadeira e eficaz. Essas 5 características. Agora, o que nós podemos aplicar de tudo isso? Bom, acredito que a gente pode aplicar tudo isso, mas de formas diferentes. Por exemplo, o que a oração pode ser igual a essa de Neemias, mas que nem sempre será? As nossas orações podem ser silenciosas, mas nós também devemos orar em voz alta, em público, ou mesmo em voz alta em particular. Essa oração de Neemias foi uma oração silenciosa porque ele estava diante do rei. Mas não quer dizer que sempre quando a gente está em público, a gente não deve orar em público. E ela foi silenciosa, mas Deus é o único que pode ouvir a nossa mente, mas também ama ouvir a nossa voz. Então você deve discernir quando que você deve orar em voz alta e quando você deve orar silenciosamente, somente na sua mente. E as nossas orações também podem ser rápidas, mas isso não substitui orações longas. Por exemplo, quando você tem um amigo e você conversa com o seu amigo. Por vezes, você conversa com ele rapidamente, às vezes são conversas longas. Tem momentos em que você não consegue falar muito com seu amigo porque você tem outros compromissos, você tem outros afazeres, e às vezes você consegue dedicar um dia, uma tarde ali, para poder conversar com seu amigo, certo? Com Deus é a mesma coisa. A gente pode ter momentos rápidos de conversa com Deus, mas isso não substitui termos momentos longos de conversas com Deus. Então, nós podemos fazer uma oração silenciosa, mas isso não substitui orações em voz alta. Podemos orar rapidamente, mas isso também não substitui orações longas. Agora, atenção para orações convenientes. Elas podem mudar totalmente uma situação, podem mudar até uma pessoa. Por vezes, quando eu estou conversando, fazendo algum aconselhamento ou apenas tendo uma conversa, e Deus toca o meu coração para que eu possa aproveitar alguma oportunidade de falar sobre Jesus, eu rapidamente, só no meu coração, oro para que Deus me dê sabedoria para falar. Deus me use naquele momento e me dê a direção certa de como eu devo abordar tal assunto. Então, nós devemos muitas vezes orar convenientemente, orar por situações em que às vezes são delicadas ou são importantes, né?
para que a gente possa estar em sintonia com Deus e clamar a Ele por ajuda. Por exemplo, você pode orar antes de fazer uma prova, de fazer um exame. É uma oração conveniente. Você pode orar antes de uma ligação importante. Você precisa falar com alguém que você está procurando emprego, ou que você precisa dar uma resposta com relação a algum negócio, ou qualquer coisa semelhante. Você pode orar antes, ou mesmo você pode orar antes de sair de casa, para que Deus lhe guarde, lhe proteja. São orações que às vezes a gente pode até não fazer, mas que faz muita diferença se a gente fizer. Às vezes a gente nem percebe que precisa fazer, mas depois que faz a gente percebe que foi bom a gente ter feito aquela oração. E por fim, orações sinceras e verdadeiras sempre são eficazes, pois Deus se agrada em cumprir com a sua palavra e com a sua vontade. Portanto, se você orar segundo a vontade de Deus, conforme aprendemos em sua palavra, você será respondido. Leia 1 João 5, 14 e 15, que mostra que se oramos segundo a vontade de Deus, sabemos que Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, Ele nos responde. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu agradeço ao Senhor por ter registrado essa oração de Neemias. Uma oração rápida, uma oração conveniente, uma oração muito importante e que nos mostra como que nós podemos também orar sem cessar. Isso é orar sem cessar, Pai. É poder estar sempre sensível aos momentos em que é importante a gente ouvir a sua opinião, ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, clamar pela sua ajuda. Pai, nos ensina com essa oração de Neemias a estarmos sempre sensíveis à tua voz e a sempre buscar pela sua ajuda, Pai. Nós não sabemos exatamente o que Neemias orou diante do rei Artaxerxes, mas o Senhor quis registrar isso e quis que aprendêssemos com isso. Então nos ensina, Pai, a orar, mesmo que seja só na mente, mesmo que seja rapidamente, mesmo que seja uma oração tão curtinha, tão imediata, mas que a gente busque a Tua vontade, Pai. Busque conhecer a Tua vontade e servir ao Senhor. Nos ensina a orar, Pai. Nos ensina a orar nos momentos mais delicados, nos momentos mais importantes. Nos ajuda a saber responder aquilo que falam para nós. Assim como Neemias ouviu do rei o que ele estava pedindo. Pai, quando falarem para nós qualquer coisa que exija uma resposta, que saibamos, Pai, responder conforme a Tua vontade. E se necessário, que oremos ao Deus dos céus para nos dirigir a resposta. Assim, Pai, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Converse constantemente com o Pai. Que Deus lhe abençoe.